Turma, essa semana teve bastante movimento no nosso mercado, porque teve várias divulgações de resultados, né, de muitas empresas importantes. Teve o início, né, da tarifa aplicada pelo governo, a tarifa adicional aplicada pelo governo dos Estados Unidos. Então vamos lá, né, para nossa análise semanal. Na análise, turma, a gente vai, além de ver os movimentos no índice futuro, ver também os resultados de Fleury, de Copa. Também eu vou analisar, pessoal, alguns pontos da entrevista do presidente do Brasil, royalties, e, claro, o nosso calendário semanal. Então, turma, prepare aí que a gente já vai começar o nosso vídeo. Então, turma, vamos começar com o nosso índice. Esses são os pontos da semana passada, tá, pessoal? Como vocês podem observar, a gente definiu a zona superior entre os 137.805 e os 138.545. E a zona inferior a gente definiu entre os 131.210 e 131.950. Aqui, como vocês podem observar, né, turma? Essa caixinha aqui é a questão da região e é inferior. E essa caixinha aqui é a questão da região superior. Esse candle aqui, pessoal, é o candle da segunda. Então, ele ficou lateral, né? Continuou lateral, conforme a gente tinha previsto. E ele subiu, certo? Ele não chegou a tocar na nossa região, turma. Como vocês podem observar, ele ficou próximo, né, da nossa região, mas não chegou a pegar a nossa região. O ponto central, né, ele superou o ponto central, como vocês podem observar. O ponto central estava aí no 134.880. Ele superou o ponto central e ficou acima desse ponto central. Esses pontos, turma, são os pontos da semana anterior, tá? Agora a gente vai visualizar os pontos para essa semana. Os pontos para essa semana, a região superior houve um pequeno ajuste entre os 139.740 e 138.820 na região superior, 130.750 e 131.670 na região inferior, tendo como ponto central os 135.350. Turma, é o seguinte, essa semana tem um evento que é o vencimento do contrato do índice, tá? Vai vencer a letra Q, vai entrar em vigor a letra V. Então, na quarta-feira, no dia 13, vocês não vão mais utilizar a letra Q. Vai ser agora a letra V. Cuidado com esse vencimento do contrato, tá, pessoal? Muito cuidado. Então, turma, vamos lá para o nosso gráfico. Turma, olhar os pontos aí no nosso gráfico, tá? Para essa semana. Como vocês podem ver aqui, né? A região inferior, aqui a região superior. Com esse posicionamento aqui, pessoal, e a gente está confiante que pode haver uma correção, tá? No índice, mas que a maior probabilidade é que ele continue subindo. Pessoal, isso é uma probabilidade. Então, eu acredito que ou ele vai continuar lateral, se fizer uma pequena correção, ou uma correção um pouco maior, ou ele vai continuar nessa tendência de curto prazo, tentando subir, certo? Vai depender das notícias. Como eu falei lá na introdução, né? Houve resultados essa semana de muitas empresas importantes, entre elas o Itaú. Foi um baita resultado, um excelente resultado para o Itaú. Ele conseguiu surpreender mais uma vez, mais um trimestre, né? E provando, né, que não é à toa que ele é o melhor banco da América Latina e o maior também. Então, alguns resultados podem ajudar o índice a continuar subindo agora também no curto prazo. Mas cuidado, tá, pessoal?
Eu ainda acho que pode haver uma correção, ficar um pouco lateral, tá? Mas, dependendo das notícias, pessoal, possa ser que ele suba, tá? Então fica aí mais uma vez para vocês os pontos da região superior, os pontos da região inferior e o ponto central, tá? Eu vou botar o gráfico rapidinho, pessoal, num tempo de 50 minutos, só para a gente ver o seguinte. E vou deixar isso. Tá vendo, pessoal? Deixa eu pegar mais um. E aqui tá bom. Tá vendo, pessoal? A maior probabilidade é de que haja uma correção aqui abaixo do ponto central até mais ou menos 1618, 786 das regiões de Fibo. Caso isso ocorra, é saudável, tá, turma? Caso isso ocorra, é saudável, não precisam se preocupar. É até bom se isso ocorrer. E se isso ocorrer, fica ainda melhor essa continuação dele da tendência de alta, tá bom, pessoal? Turma, para ele derreter, tá um pouco mais complicado, até porque aquela região de suporte entre os 130, 131, 132 ficou mais forte, tá? Então, eu acredito que haja uma correção, e aí nessa correção ou ele fica lateral ou ele retoma essa tendência, né, de curto prazo que tá para subir, tá bom, pessoal? Agora a gente vai rapidamente para o resultado de Fleury, tá? Turma, aqui eu tô trazendo alguns pontos, tá? Vou passar ponto a ponto com vocês sobre o resultado de Fleury. De uma forma geral, eu já começo dizendo que o resultado de Fleury veio em linha. Não foi um resultado surpreendente, mas também não foi um resultado ruim. A gestão de Fleury, na reunião que teve na sexta-feira, né, na conferência de resultados, eles atribuíram esse resultado ao efeito calendário, porque houve uma menor quantidade de exames sendo feitos, seja exames de dengue ou exames toxicológicos. Então, esse efeito calendário, segundo eles, não vai se repetir agora para o terceiro trimestre, tá? Então, vamos lá rapidamente para os resultados de Fleury. Aqui são alguns pontos, tá, pessoal, que eu separei para a gente analisar juntos. Esse material tá lá na página de RI da Fleury, tá, turma? Vocês conseguem ver esse material lá na página de RI da Fleury. Turma, a grande receita da Fleury vem da unidade, né, de medicina diagnóstica B2C, ou seja, o atendimento ao consumidor. Representa 60% e isso distribuído em 532 unidades de atendimento. Aqui você podem ver, né, a questão da participação, né, sendo que a marca Fleury representa muito e a região de São Paulo ainda é a região mais importante para o grupo. Vou passar aqui rápido. O crescimento da receita bruta, pessoal, foi de apenas 2,8%, ficando em 2,2 bilhões, tá? O maior destaque foi para as unidades regionais, que teve um crescimento de 16,5%. Tudo isso, pessoal, é aqui, segundo trimestre de 2025, tá? E destaque dessas regionais foram para os estados de Bahia, Espírito Santo e Goiás. A margem ficou em 7,5% e o lucro líquido representou 152 milhões de reais. Aqui vocês veem, pessoal, que a receita bruta
comparado ao segundo trimestre de 2024, cresceu apenas 2,8%, tá? Se for comparar semestre com semestre, cresceu mais, cresceu 4,6%. Novo Elos, né, um segmento deles, teve uma queda, tá? Comparado ao segundo trimestre do ano passado, e eles atribuíram isso ao efeito calendário, tá, pessoal? Aqui o lucro bruto. Se a gente for pegar o lucro bruto, vocês vão perceber que houve, né, uma diminuição em cerca de 7%, 6,9% em relação ao segundo trimestre de 2024. E se for pegar em relação ao semestre, também houve uma diminuição, só que uma diminuição menor de apenas 2,9%. Então, pessoal, foi a questão do efeito calendário, tá? E de uma desalavancagem operacional, tá bom? Aqui vocês podem perceber uma redução, né, das despesas operacionais, tá, pessoal? Cerca de 7,1% de redução em relação ao segundo TRI de 2024 e de semestre a semestre uma redução de cerca de 3,3%, tá? Vou continuar aqui, pegando esses destaques. E aqui, pessoal, foi o que realmente fez com que o mercado não recebesse muito bem esse resultado do segundo TRI de 2025. Por quê? O lucro líquido de Fleury caiu 12,3% em relação ao segundo TRI de 24. E se for pegar o semestre, caiu quase 3%, tá? Então, esse ponto aqui do lucro líquido realmente afetou bastante a recepção do resultado do segundo TRI de Fleury. A empresa, Neto, ela é ruim? Não, não é. É uma boa empresa, continua no nosso radar, mas agora a gente vai entender porque esse resultado não foi tão bom. São dois pontos, pessoal. Um é o CAPEX, tá? São os investimentos que a empresa fez. Olha só o aumento, deixa eu tirar aqui, olha só, de um TRI, do segundo TRI de 24 para o segundo TRI de 25, olhem o aumento nos investimentos, quase 45%, influenciado principalmente por TI e digital, tá? Se for comparar no semestre, também houve um aumento significativo no CAPEX, que são os investimentos da empresa, tá? Então, para vocês terem uma ideia, o TI/digital, né, que é a parte de inovação e tecnologia do Grupo Fleury, houve um aumento de 94,7%, tá, pessoal? Vamos continuar aqui, rapidinho. Esse ponto da alavancagem é um bom ponto, tá? A alavancagem aumentou um pouco, mas continua muito abaixo das três vezes, né? Que é o limite de alavancagem. Pessoal, aqui a posição de caixa e o custo da dívida. Eles conseguiram, né, melhorar o custo da dívida, ou seja, como vocês podem perceber, o CDI que eles estão pagando agora é só mais 0,95 e também aumentou a duration, tá, da dívida. Eles continuam com o rating AAA BR e considerado estável pela agência de classificação Moody's, tá? Como eu falei, a Fleury continua sendo uma boa empresa, apesar do resultado. A Fleury está praticamente, né, concluindo a aquisição da Hemolab, tá? Na região no estado de Minas, e da Confiance, na região de Campinas. E eles anunciaram, turma, o pagamento de JCP, juros sobre capital próprio, de 31 centavos por ação, e esse pagamento será realizado no dia 3 de outubro, tá? Então, para quem já tem a ação da empresa, vai receber esse JCP, tá?
No momento, a empresa não está dando, no momento, a ação não está dando nenhum ponto de entrada, tá, pessoal? Vamos ver aqui mais alguns pontos. Ah, isso aqui é importante. Essa questão das glosas, tá, pessoal? Glosas e abatimentos. Houve um aumento significativo, tá? Mais de 37% do segundo TRI de 24 para o segundo TRI de 25 em relação a glosas e abatimentos, tá? Depreciação e amortização também cresceu bastante, tá, turma? Mas eu quero pegar aqui o prazo médio de pagamento e o prazo médio de recebimento. Aqui mais uma vez, tá? Eu já falei sobre isso, mas só reforçando o CAPEX, né, os investimentos, e o que mais exigiu investimento do grupo Fleury foi o TI e a parte digital, tá? Aqui, pessoal, o prazo médio de pagamento e o prazo médio de recebimento. Olha lá. Do segundo TRI de 24 para o segundo TRI de 25, eles aumentaram o prazo médio de recebimento, tá? Isso significa que eles estão demorando mais para receber. E diminuíram o prazo médio de pagamento. Tá, turma? Então, como vocês podem perceber, eles aumentaram em 2 dias o prazo médio de recebimento e diminuíram em 3 o prazo médio de pagamento. Neto, o que isso significa? Isso significa que para eles pagarem tem um menor tempo e para eles receberem tem um maior tempo, aumentando essa janela em 5 dias. O ideal, pessoal, na questão de gestão, né, de fluxo de pagamentos e recebimentos é alongar esse prazo e não encurtar esse prazo, que foi o caso aqui, que encurtou em 5 dias, já que eles aumentaram para receber 2 e diminuíram para pagar em 3, tá? No geral, foi isso, tá, pessoal? O resultado de Fleury não foi um resultado ruim, tá, turma? Mas também não foi um resultado bom. Então, aqui, né, tá os pontos principais do resultado de Fleury. Vamos rapidinho só ver aqui como tá a ação. Olha lá, tá numa região lateral, né, como vocês podem perceber. Então, o mercado não recebeu muito bem, né, o resultado de Fleury, mas também não recebeu de forma ruim. Na minha opinião, veio em linha pouco pior que o esperado, tá, pessoal? Pela queda principalmente no lucro líquido. Mas, como eles falaram, o efeito calendário contribuiu bastante para isso, tá? Então agora a gente vai, turma, para os resultados de Copa, tá? Vamos lá para o resultado de Copa. Aqui são os pontos mais importantes que eu coloquei do resultado de Copa. Vamos lá. Teve um lucro líquido de quase 150 milhões de dólares. Deixa eu pegar aqui minha setinha e limpar. Aqui tá, pessoal, o lucro líquido de Copa. Isso vai resultar em 3 dólares e 61 cents por ação, tá bom? E um aumento de 25,2% comparado com o segundo TRI de 2024. Ou seja, um resultado muito bom, o resultado de Copa, tá? Aqui a gente vai passando. Tá, pessoal, houve um aumento, tá, na questão
dos passageiros, tá? Do segundo TRI de 24 para o segundo TRI de 25. Aqui, pessoal, houve... Deixa eu pegar aqui a seta. Eita! Aqui, pessoal, houve um aumento de decolagens, tá? Em cerca de 8% do segundo TRI de 24 para o segundo TRI de 25. Pessoal, olha só, uma companhia aérea que conseguiu... Olha, pessoal, uma companhia aérea que conseguiu reduzir o consumo de combustível. Eles reduziram em 13%, tá? A operação com combustível. Aumentou com pessoal em 6,5%. Aqui é um efeito não recorrente, tá? Essa questão operacional, né, de reparos e manutenção. Mas vocês podem ver que a margem do lucro líquido, pessoal, ó, aumentou em 3 pontos percentuais, tá? Saindo de 14 para 17, tá bom? Aqui eles explicam, né, aquele aumento de 6,5. Teve um aumento aqui de pessoal. Isso aqui, ó, esse aumento de 6,5, aqui eles explicam, né, que aumentou o número de pessoas. Aqui eles explicam o efeito não recorrente que foi relacionado, tá, pessoal? Esse efeito não recorrente foi relacionado à questão de leasing de aeronaves no segundo TRI de 2024. Por isso dessa diferença tão grande agora para o segundo TRI de 25, tá? Aqui, ó, 9 aeronaves, tá? Que eles conseguiram renegociar o leasing. Aqui, turma, eles falam que eles tiveram uma perda, né? Principalmente aqui embaixo, ó, você vê que é em relação a derivativos para fazer o hedge de real, tá? Então, com a valorização do real, a Copa teve esse pequeno reajuste. Nesse aqui, né, ela conseguiu compensar pela desvalorização do peso mexicano. Mas aqui nos derivativos, nessa parte de flutuação, ela conseguiu compensar por causa da desvalorização do peso mexicano. Então ela teve quase $1 milhão, né, positivo. Já na parte de derivativos foi uma perda de quase $2 milhões por causa da valorização do real. Turma, ó, para quem já tem ação de Copa, tá? Eles vão pagar $1,61 por ação, tá? Esse pagamento de dividendos será no dia 15 de setembro e as ações da Copa fica ex em 29 de agosto, tá bom? Pessoal, Copa também não tá dando nenhum ponto, tá? Para que a gente possa não tá dando nenhum ponto para que a gente possa estar fazendo uma entrada. Vamos ver aqui rapidamente. Ó, não tá dando nenhum ponto, turma. Nenhum ponto. Como vocês podem ver, o mercado gostou, tá, turma, do resultado de Copa, né? As companhias aéreas, muitas estão passando dificuldade e a Copa demonstrando esses resultados. Então, o mercado gostou, tá, do resultado de Copa, mas, pessoal, não está dando nenhum ponto de entrada, tá? A gente vai ter que aguardar. Tanto Copa quanto Fleury, turma, vai continuar no nosso radar, tá bom? Mas, por enquanto, como vocês podem ver, nenhuma das duas estão dando nenhuma oportunidade de entrada, tá? Para concluir Copa na conferência de resultados que foi na quinta-feira, eles falaram, né, sobre essa questão operacional, sobre a expansão das rotas. Inclusive a Copa vai ter voo
a partir de janeiro, saindo de Salvador ou com destino a Salvador. Então vai ser Salvador, Cidade do Panamá, Cidade do Panamá, Salvador. Vai ser um novo voo que vai inaugurar em janeiro de 2026, tá bom? Além de mais 4 rotas, principalmente no México e na República Dominicana. Então, tanto Copa quanto Fleury vão continuar no nosso radar, mas no momento nenhuma das duas estão dando oportunidade de entrada, tá bom? Pessoal, vou passar agora para alguns pontos da entrevista do presidente Lula a Reuters, tá? Tem pontos bons nessa entrevista e tem pontos não tão bons também nessa entrevista. Eu vou acompanhar com vocês alguns pontos que eu separei e logo depois da entrevista a gente vai para o nosso tradicional, apesar desse ser o terceiro vídeo, o nosso tradicional calendário da semana, tá bom, turma? Vamos lá para a entrevista do presidente Lula. Eita, cadê o play, cara? O Brasil pode estabelecer também, sabe, atitudes contra produtos americanos. O que nós queremos é, primeiro, utilizar e gastar tudo que for possível gastar em negociação antes da gente tomar qualquer outra medida, sabe, que signifique que as negociações acabaram. Turma, isso aí é um ponto bom, tá? O governo brasileiro não está disposto a retaliar. Ele quer analisar toda a situação, né, da tarifa que começou na semana passada, o impacto dessa tarifa nas empresas e nos empregos. E então, segundo o presidente, está praticamente descartado essa questão da retaliação. Vamos aqui acompanhar. Vou botar aqui o fonezinho para acompanhar com vocês. O presidente Trump disse que o senhor pode ligar para ele quando quiser. Olha a ligação aí, ó. Por que não ligou? Não liguei porque ele não quer telefonema. Pessoal, ele dá isso como desculpa, né? Mas você vê que o vice-presidente Alckmin, ministros do governo Lula e outros membros do governo estão tentando diálogo com autoridades americanas, mas todas essas pessoas, inclusive o vice-presidente Alckmin, não é o presidente, né? Então, ele é que tem que ter o diálogo, o presidente é que tem que ter o diálogo. Veja, eu não vou entrar numa análise do por que o Trump falou aquilo. Ele tinha falado no dia anterior, numa entrevista à imprensa brasileira, perguntaram, você vai conversar com o Lula? Agora não. É porque é o governo Lula, é o presidente Lula que tem que começar o diálogo, né? Já que para o Brasil, essa tarifação imposta, essa tarifa adicional imposta pelo governo dos Estados Unidos prejudica muito mais as empresas, aos empregos aqui no Brasil que lá nos Estados Unidos, né? Vamos acompanhar aqui, pessoal. Deixa eu pular aqui para o próximo trecho, senão nosso vídeo vai ficar longo. Para os leitores e os telespectadores de vocês compreenderem. O meu vice-presidente que está negociando Verdade. é um homem que está fazendo um excelente trabalho. Em São Paulo durante 16 anos. É um homem que não tem nada de esquerda. É um cidadão brasileiro altamente preparado que está negociando. Porque ele é ministro da Indústria e Comércio no Brasil. Mas ele não é o presidente, né, Lula? Ele não é o presidente. Então não adianta nada o seu vice-presidente, todos os membros do seu governo tentar negociar. Eles não são o presidente. O senhor é que é o presidente, tá? Haddad está tentando negociar. Mais um. O meu ministro Mauro Vieira está tentando negociar. Ora, o que nós Mas eles não são o presidente. É interlocução. O que está faltando é a iniciativa do senhor.
Vou aqui para mais um ponto. Deixa eu acelerar aqui. Vamos lá. Quando eu poderia anunciar uma taxação dos produtos americanos. Não vou fazer porque eu não quero ter o mesmo comportamento dele. Excelente. Parabéns. Realmente, essa é a melhor atitude. Aqui ele confirma, de uma vez por todas, que ele não vai retalhar essa tarifação impondo tarifas aos produtos dos Estados Unidos, porque isso só iria agravar as relações diplomáticas e qualquer negociação que o governo do Brasil pudesse tentar fazer. Então, excelente. Parabéns, presidente. Esse ponto é fundamental. Não vou fazer porque eu não quero ter o mesmo comportamento do presidente Trump. E não vai fazer também, presidente, porque isso só iria prejudicar ainda mais os empregos, as famílias que dependem desses empregos e as empresas, né? Caso houvesse uma escalada ainda maior nessa questão das tarifas. Eu quero mostrar. Tá, vou pular essa parte, pessoal. Deixa eu ir aqui para o próximo ponto. Vamos lá. A gente tem que deixar a febre passar. Quando tiver 36, a gente vai conversar. Você comentou sobre a paciência chinesa. E pode ter certeza de uma coisa. Pode ter certeza. O dia que a minha intuição me disser que o Trump está disposto a conversar. Não. Aí não. A intuição. Sério, presidente. A intuição. É assim, respeito, né, toda a história do senhor. O senhor tem mais anos na política do que eu tenho de vida, mas uma negociação importante para muitos brasileiros, para muitas famílias brasileiras, para empresas brasileiras, o senhor colocar essa conta na sua intuição para não iniciar o diálogo com o governo dos Estados Unidos, aí não. Porque é intuição mesmo ou é medo? O senhor, por favor, reflita essa questão, porque aparentemente isso que o senhor está falando transparece mais um receio, um medo, um desconforto. E numa negociação, quando você não está negociando com a pessoa que você está acostumada, no caso que você nunca negociou, há um desconforto, há um receio. Então, isso de intuição é lido para qualquer pessoa como receio ou até mesmo medo. Eu não terei dúvida de ligar para ele. Mas isso. Hoje a minha intuição diz, ele não quer conversa. Mas, presidente, numa negociação tem que se iniciar algum diálogo, né? O senhor não tentou iniciar um diálogo. O vice-presidente está fazendo um excelente trabalho, mas ele não é o presidente. Quando o senhor demonstrar um início de algum diálogo, aí sim o senhor vai poder ter uma melhor recepção ou apurar esse seu sentido, essa sua intuição. Mas isso de sua intuição fazer com que milhares de brasileiros, milhares de famílias, muitas empresas paguem por não estar tentando negociar com o governo dos Estados Unidos é complicado. E eu não vou me humilhar. Não é humilhação. Não é humilhação. Você está tentando defender o interesse dos brasileiros. Isso não é humilhação. Bom, vamos para mais um ponto. Pessoal, é o seguinte, a entrevista até estava boa, né? Apesar daquele momento, né, que eu discordo completamente da intuição, que não se governa com intuição, não se faz negociações com intuição, né? É com prática, com disposição para tentar resolver a situação. Mas olha esse ponto aqui que, para mim, jogou um balde de água fria. Mas vai ter.
Amanhã eu vou ligar para o presidente Modi, depois eu vou ligar para o presidente Xi Jinping, depois eu vou ligar para outros presidentes e vou tentar fazer uma discussão com eles sobre como é que cada um está vendo a sua situação, qual é a implicação que tem em cada país, para a gente poder tomar uma decisão. É importante lembrar, gente, dos BRICS tem 10 países no G20. Tá, ele insiste nessa questão dos BRICS, né? Ele insiste nessa questão que tem que haver um multilateralismo, que tem que se reunir os países dos BRICS para tentar negociar de uma forma conjunta. Enfim, não entendi muito bem, mas espero que ele não venha com a moeda dos BRICS, com uma moeda que venha para substituir o dólar, porque isso tudo gerou um desconforto em relação ao governo brasileiro com o governo dos Estados Unidos. E não é o momento para estar tendo esse tipo de ideia, esse tipo de debate, né? O momento agora, presidente, ou quem estiver assistindo e puder passar para ele, o momento agora é tentar aliviar as questões para essas famílias, né, que dependem desses empregos, para essas empresas. Então, pessoal, eu acho que esse é o meu ponto em relação à entrevista do Lula Reuters. A entrevista estava indo até bem, até ele começar a falar dos BRICS. Mas vamos continuar aqui o nosso vídeo. Vamos lá para o calendário semanal. Vamos lá para o calendário semanal. Pessoal, na segunda-feira vai ter o Boletim Focus, tá? Na terça, muitos dados de inflação, pessoal. Aqui no Brasil e nos Estados Unidos, além da decisão da taxa de juros na Austrália. Então, na terça-feira, muitos dados de inflação, tá? Na quarta, vencimento do contrato Q, início do contrato V, tá? Vai ter inflação lá na Alemanha, vendas do varejo aqui no Brasil, estoques de petróleo. Na quinta, pessoal, mais dado de inflação, tá? Agora o produtor lá nos Estados Unidos, pedidos iniciais para o seguro-desemprego, dado referente ao setor de serviços aqui no Brasil, PIB na Inglaterra, na zona do euro e no Japão. E na sexta, núcleo de vendas no varejo e vendas no varejo lá nos Estados Unidos. Pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo. Eu peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, isso é importante. E quero agradecer mais uma vez por vocês terem assistido. Deixa um comentário se você está gostando, o que é que você quer que eu aborde aqui no vídeo. Bons negócios para a gente, tá, turma? E até o próximo vídeo. Forte abraço.